Salve, tropa! Começando o episódio de número 520. Tropa? Quem é tropa? Tropa do jornalista goleiro. Essa aqui é a tropa do jornalista goleiro hoje. Tu já tá dando spoiler do nosso Dá um spoilerzinho, né? Vou dar um spoilerzinho só pra galera já se emocionar aí. Tô sabendo que ele tem uma reputação ilibada. E ai dele que esqueça que um dia já foi dito isso pra ele, viu? Ai dele que esqueça. Lembrando, rapaziada, aqui, mais um Zoeiragem Podcast com produção e apoio da Rede Pará. Nosso patrocinador Premier Bet, que liberou o QR Code aí, que tá por algum lugar dessa tela aqui. É só jogar a câmera lá no celular, que vai dar 100% de bônus pra vocês no primeiro depósito, até R$500. Depositou até 500, ele dobra. Se depositou 500, fica com R$1.000. Segue a gente também aí, né, gato? Segue geral. O Edu é o Louco 09. E Victor_Tourinho, segue a gente aí também. E o @Égua do Corte, que corta os melhores momentos dessa entrevista agora com este homem. Isso não é uma entrevista. Logo de cara eu quero te falar que isso não é uma entrevista. É uma entrevista? Por quê? Porque a gente vai arrodear a vida dele. Vai destrinchar. Arrodear a vida. Não é perguntas e respostas, mas a gente vai dar essa arrodeada na vida do homem. O que é que ele faz então? Várias coisas. Apresentador. O primeiro é apresentador. Apresentador. Mas ele narrador. Ele apresenta o quê? Futebol. Né? E outras coisas. Faz reportagens, né? Dá um migué lá na emissora dele, diz que inventa a pauta e passa 3 semanas no interior, uma cagada. André Lohan, seja bem-vindo, meu amigo. Pô, no ensaio vocês falaram que eu era ator, né? Ator? Eu falava, mas ele não deixou, né? Eu me esqueci. Não pode. Eu sei que é muita coisa. Eu te entendo. Ei, ator, narrador, apresentador. Campeão na base pelo futebol paraense. Pela gloriosa Águia do Souza. Pela gloriosa Águia Guerreira do Souza. Também foi no Rally do Sol. E ex-asmático. E ganhei. E ganhou. Ganhei no Rally. Tu ganhou o Rally do Sol? Eu e Breno Raiol. Ganhou? Ganhamos. Uma salva de palmas para os vencedores do Rally do Sol. Nunca vi ele perder. Nunca vi nada. Já peguei muito gol, moleque. E André Lohan? E aí, galera? Bacana. Obrigado pelo convite. Feliz aí de receber vocês aliás, ter sido recebido nessa casa nova, né? Com uma estrutura bacana, confortável. Bacana, legal. Rede Pará, nosso amor. Andrezinho, quero que tu fale pra galera aí como é que o futebol entrou na tua vida, né, cara? Do começo de tudo. Qual é teu sonho? Não, acordei, quando eu me entendi por gente, eu queria apresentar futebol ou não? Não, eu acordei, fui no médico e o médico disse que eu precisava fazer uma atividade física, que eu tava com asma. E aí eu fui pra natação, a natação não deu muito certo, as coisas começaram depois a ir pra uma rinite, uma sinusite, e então eu fui buscar uma outra alternativa. E aí na época meus pais souberam que o Paysandu tava recomeçando com as categorias de base no futsal, e aí eu fui pra lá, com o treinador Garrincha na época. Ele me olhou e falou assim, você joga de quê? Eu falei, eu jogo no gol. Não jogo nenhuma função, não jogo de nada. Aí ele falou assim, então vai pro gol. E aí foi porque eu era o maior, então acabei ficando no gol. E aí, enfim, fomos... Rapaz, eu nunca joguei assim, muito bem, mas... Nunca te mandaram pro gol. O Victor também é grande, nunca foi pro gol. Eu nunca nem fui, na verdade, André. Porque nunca fui. Talvez ele não seja asmático. Mas o fato é que eu comecei jogando futsal e depois disso eu tive a oportunidade de futebol de campo da Tuna, Top. Quando eu já tinha 12 anos e fiquei lá até meus 17. E aí nesse tempo que muita gente diz que não, eu vou até procurar depois aqui no meu celular. A gente aceita, imagens e mando para a produção e vocês usam as imagens minhas como campeão pela Tuna Luso Brasileira, sub-12, fui campeão com outros colegas que não vão me deixar mentir, como o Wellington Saci, era meu lateral esquerdo. Quem é que pode... O Wellington Saci pode confirmar essa informação. Bagagem. Alguém mais? Talvez alguns treinadores mais rodados, Samuel Cândido, né? Quem mais? O Ageu disse que te treinou. Ageu foi treinador? Pô, ele falou. O Ageu foi treinador? Ageu foi treinador? Ele falou aqui na resenha. Falou, Ageu foi treinador? Olha lá. Ageu falou que tu foi na Ananindeua, né? Ananindeua. Foi na Ananindeua. Treinei.
Tu é de Belém ou Ananindeua? Sou de Belém. De Belém, né? Não pode jogar na Ananindeua? Não, pode. É só Pode. Eu sou de Ananindeua, eu tô todo tempo em Belém, mano. É mesmo? Mas tu joga no Esporte Belém? Não, então. eu nunca joguei no Esporte Belém. Eu só joguei... Isso aqui tá uma confusão que não faz sentido nenhum mais, sabe? Eu só jogava na borboleta. Não faz sentido nenhum. Tu joga na Ananindeua, mas tu mora no Esporte Belém e tu mora com a Ageu Sabiá. Ninguém quer saber. O Ageu não foi treinador? O Ageu não treinou nada e agora ele já é jogador do Esporte Belém. Eu até pedi uma água aqui pra nossa produção, que eu até fiquei sem palavras agora. E André, uma curiosidade que eu tenho, mano, Qual time que eu torço? Não. Não, essa pergunta tu deve... Tola, essa pergunta é tola. Uma curiosidade que eu tenho dessa parada de futebol de base, porque assim, a gente trouxe alguns jogadores aqui no podcast, mas o teu caso é diferente, tu optaste por outro segmento. Que momento essa chave vira, mano? Tipo, isso aqui não vai dar certo, eu não vou, tá ligado? Não vai funcionar essa parada. Foi com o Ageu o treinador? Não, sacanagem, brincadeira com o Ageu. Quando ele entrou em campo, que ele descobriu que não dava. Não, na verdade, o que acontece? Nessa minha trajetória, eu vinha jogando na Tuna e vinha realmente alimentando esse sonho de ser jogador, de ser goleiro profissional. Só que com o passar do tempo, chegou um momento da vida que você precisa decidir se você vai estudar e trabalhar ou se você vai conseguir, né, se você vai seguir nesse sonho. Então você precisa, na verdade, fazer uma reflexão e saber onde você está, irmão. Então, na época eu jogava na Tuna e o treinador, o elenco do Remo, dos não relacionados, precisava fazer um amistoso. E aí eu fui para um amistoso não relacionados do Remo, que não eram titulares. E aí nesse dia eu joguei bem e o Fernando Oliveira, o finado Fernando Oliveira, foi quem era o diretor na época do Remo e viu treinando e falou assim, amanhã você se apresenta lá no profissional. E na época eu tinha 16 anos. Eu falei, poxa, mas eu sou da Tuna. Ele falou assim, não, irmão, amanhã você vai lá que a gente vai conversar com a Tuna, mas você se apresenta no profissional. E quem treinava na época no Remo era o Gilberto, o Juscelio e o Buzeto. E o Edson Cimento era o treinador da base. Foi uma semana difícil porque talvez o Cimento não quisesse treinar com um quarto goleiro. E um quarto goleiro da categoria de base que ele nunca tinha visto, né? Então, assim, os mais experientes até sugeriram só, tem um pouco mais de paciência, né? Ele é assim mesmo e tal. Hoje o Cimento onde eu me encontro é um queridão, mas o treinamento dele não foi muito favorável para quem estava chegando e precisava de um pouco mais de paciência, né? E assim, quando chegou na semana que o Remo queria assinar um contrato, perguntaram se eu tinha disponibilidade para ficar de manhã, de tarde e viajando, se fosse o caso. E era o ano que eu ia fazer o vestibular. Então eu conversei com a minha família e falei assim, não, eu acho que eu posso deixar isso para depois, fazia o vestibular, garantia a vaga e voltava no ano seguinte. E aí foi o que eu fiz. Não fiquei no profissional, voltei para a Tuna, disputei o Campeonato Paraense pela Tuna, sub-17. Quando foi no ano seguinte, a galera que estava na Tuna, Mancha, Samuel, Dinho, esse pessoal migrou para o Paysandu, que fez um contrato com o Carajás, que era o Paysandu Carajás. Na época, o Torinho era o presidente do Paysandu, o Dário Trainer era o presidente do Carajás. Juntaram as duas equipes. Fez um satélitezinho ali, né? E aí ficou, né, uma categoria de base ali com uma estrutura boa do Carajás, né, com o time do Paysandu treinando junto. E aí foi quando eu comecei a treinar com o Evandro Gigante, que ainda joga, ainda insiste em jogar ainda, né? Ainda o incansável Gigante. Ele fez até um gol de cabeça recente agora, né? Foi? Pô, na Série D. Aí foi 6-1 pros caras. Ele falhou nos outros 6 e fez um gol de cabeça. Contra. Fez um gol de cabeça contra hoje. Foi ótimo. Eu já conversei com ele. Essa trairagem do Vitor, André. Mas no Ananindeua eu treinei com o Ângelo. Depois que eu... Um bom goleiro. O Ângelo. O Ângelo foi profissional, a gente treinou junto na categoria de base. E aí foi quando eu já estava trabalhando como repórter na Cultura. Então de manhã eu treinava no Ananindeua. O Charles Guerreiro ainda era o treinador, depois veio o Ageu. E depois à tarde eu ia para a Cultura trabalhar na reportagem, fazia um treino, às vezes até do próprio Ananindeua, e aí do profissional, e à noite eu ia para a faculdade. Bicho, quando chegava quarta-feira, meu irmão, já estava tudo quebrado, já não tinha pique para nada, nem braço e nem cérebro, né, para levar a semana. Então era muito cansativo. Aí foi por isso que eu optei. Já estava trabalhando. E assim, cara... Mas fazendo estágio ou trabalhando? Não, trabalhando como repórter profissional já. Você tinha formado? Antes de eu me formar, eu já trabalhava como repórter. Isso pela Cultura. Pela Cultura. E aí, a ficha caiu, né, quando... eu tenho 1,83 m. Fui formado aqui no futebol paraense.
Na época, o goleiro mais baixo que tinha na Série A era o Arley do Goiás, que tinha 1,82 m. Depois disso, não tem mais goleiro hoje de 1,82 m, 84 na Série A, né? Nem na Série B, talvez. Ou seja, não tinha mais mercado para mim. Né? Se eu fosse olhar do ponto de vista da estrutura, né, do tamanho, essas coisas que são levadas em consideração para o goleiro, eu já estava fora do mercado. Então, assim, e o Evandro Gigante teve uma experiência que foi horrível. Ele assinou um contrato com o Paysandu de um salário mínimo de 500 mil reais de multa rescisória, e o salário do cara atrasava 6 meses, pô. E era um goleiro de 1,80 m. O Evandro tem 10 centímetros a mais do que eu, então ele tem 1,92 m. Quer dizer, ele era o goleiro titular, ele tinha mais tamanho, mais envergadura, e pega um contrato nessas condições. Qual é a motivação que você vai ter? Pô, bicho, eu vou estudar, vou trabalhar. Abriu. Aí saí fora. Aí foi quando eu conheci o Ageu, treinador. E ele deu a dica principal da tua vida, né? Ei, moleque, vai estudar. Tem essa resenha mesmo, André? Não, brincadeira. E Ageu, não, o Ageu no podcast ele falou mesmo. O Ageu já era barrigudo, né? Como é que ele falou que o Ageu era? Estomagudo? Estomagudo, ele dizia, né, que cavalo tem barriga e corre, né? Ele falou. A resenha dele tá estourada aí. Tem um podcast... Mas ele foi treinador? Ele falou que foi, né? Eu não me lembro também. Ele falou que foi. Não, eu lembro que ele tava lá, mas ele foi treinador. Fica aí o questionamento, né? Fica o questionamento. Por favor, Ageu, volte aqui ao podcast para tirar essa dúvida do André Lohan, que ele não se lembra de você treinador. Nona me deu. Vou procurar nos arquivos da TV Cultura. Falar em dúvidas sobre essas questões, tem uma grande dúvida que permeia vocês dois. É verdade, a nossa amizade, né, mano? A amizade entre vocês dois. Tem uma grande dúvida que é uma grande discussão. Onde que foi que o lateral esquerdo Marlon, que hoje é zagueiro, começou? O Marlon que tá no Remo hoje? Isso. No Remo. Não foi não. Foi na Tuna. Comigo? Não. Foi o Lucena que revelou o Marlon. Ele é filho do Lucena? É filho do Lucena. E pra rapaziada entender essa resenha aí, acho que eu não lembro, o Remo tava jogando algum jogo. Foi o jogo da Série B que o Lohan... Isso. E o Lohan na transmissão disse que era formado pela... Aí o Lohan falou, pô, e tal, não sei o que e tal. Inclusive, mano, parabéns. Porra, e tal, sei que não. Porra, e tal, senão eu não falei não. A gente até trocou uma ideia depois que foi muito top. Eu acho que, assim... Porra, quando tu une uma estrutura daquela, né? Com uma qualidade de equipe, de apoio, porra, não que fique fácil, mas melhora muito, né, mano? O trabalho vai lá pra cima, né? Qualidade de trabalho potencializa o trabalho. A gente vai até falar isso. Só cortei esse ponto pra galera entender. Aí o Lohan falou, o Marlon que é cria do Remo, aí, porra, na hora eu peguei meu celular e mandei pra ele assim. Cornetou. Cria do Remo, porra, ele é cria da Tuna. Aí ele mandou pra mim depois. Tu é chato aí, não deixa nem eu apresentar o jogo em paz, porra. Aí toda vez que a gente se encontra, todo podcast que a gente fala do Marlon, alguma resenha e tal, eu falo pra ele que o Marlon é cria da Tuna. E, inclusive, Lohan, eu acho que foi... Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu não sei se tu treinou com esses caras, mas eles são provavelmente próximos de ti, contemporâneos. Mas foram os últimos caras que a Tuna revelou, né? A gente já conversou sobre aqui no podcast, que é... Marlon, Paulo de Tássio, Felipe Mamão, que esteve aqui com a gente também. Felipe Mamão fez convênio comigo. Olha aí. Estudou comigo. Diego Barros. Não, no Universo. Fizemos o terceiro ano no Universo. Eu acho que não é eles são mais novos, né? Não, o Felipe Mamão tem minha idade. Mas, por exemplo, da galera mais velha, assim, por exemplo, o Magno treinava pênalti. A gente tava... Meio campo. A gente tava terminando o treinamento lá e o Magno tava cobrando pênalti, né? Essa galera da geração do Magno é a galera que era um pouquinho a mais acima da minha, sub-20 pro profissional. Então, essa galera que eu lembro com mais frequência. A galera que treinava contigo, mesmo o cara que mais teve sucesso foi o Saci. Saci foi o que foi mais longe na carreira. E foi, assim, uma virada na carreira espetacular, né? Porque o Saci vinha já numa realidade que é muito comum, né? Dos jogadores das categorias de base aqui. O Saci estava jogando no Vênus, né? E, de repente, a vida dele mudou com um gol que ele fez. Não sei se foi no Remo, no Paysandu, um golaço que ele fez de fora da área. E, a partir disso, ele teve uma nova chance na vida, né? Foi pro Remo, e aí do Remo ele começou a Corica pegou força. Né? Mas, olha só, não sei se ele me autoriza a falar sobre isso, mas, pô, isso aí é uma realidade de muitos garotos. Quando ele subiu do sub-12 pro sub-15, ele foi barrado pela estatura. Sim. E ele foi sacado do time, né? E na época ele era o esquerdinha. Então, para te ver como o futebol ele tem essas injustiças.
Você pega, por exemplo, o time de base de futsal onde o Ganso jogava, o Ganso não era o principal jogador do time na época. Era o Rony. Era um cara fantástico, um pivô fantástico que tinha, fazia gol, sabe? A bola batia nele e fazia gol. Mas quem despontou foi o Ganso, né? Então, o futebol tem dessas coisas, né? O Nildo Júnior, para mim, seria um fantástico jogador. Filho do Nildo, atacante. Filho do Nildo, que era nosso treinador, então. Mas não conseguiu, né, ter uma carreira como a do Saci, por exemplo, né? Então, o Nildo tinha muito mais talento. Claro que são funções diferentes, são funções completamente distintas. Mas para você ver como o futebol ele dá mais voltas assim que você nem imagina, né? Então, fico muito feliz com a trajetória do Saci, porque foi um garoto que teve um período muito complicado na adolescência, né? Nessa fase de 12 para 15 anos. A gente sempre fala da base, né, mano? Inclusive o Nildo, que é nosso parceiro também, estava lá no Badalados com a gente, lá no Badalados da Cidade Nova. A gente pediu. Não é Flamenguinho? Não é Flamenguinho? Teve uma transação. Saiu já. Abriu a janela. Já tem uma pauta que eu sugeri aí pro GE, né? Pra botar transações de futebol pelada. Sim, importante. Isso aí é uma pauta gigantesca que a gente vai falar. Eu vi o Tyson também atravessou, né? Tyson atravessou. E aí eu perguntei pro Nildo, tu treinou lá com o Lohan lá? Conta uma resenha lá, os caras são teu parceiro. Não tem, meu amigo. Ninguém entregou. Como é que é? Reputação ilibadíssima. É isso, meu amigo. É isso. Nem o parceiro. Olha, e Vitor, eu passei mensagem pro Nildo. Eu vi. Eu passei mensagem pro Breno. Eu passei mensagem pro Márcio. Eu passei mensagem pro Carlos. Nenhum falou. Carlos Ferreira? Não, pro Brito. Carlos Brito? Tá vendo só? Você... Reputação. Nem ele sabia que os caras não iam queimar ele. Ele tá surpreso com essa prova de amizade. Porque eu tenho um monte pra queimar ele. Quando eles vierem daqui, já sabe que a gente vai encher, né? Essa produção do zoeiragem é demais, Vitor. Corre atrás, né, pai? Corre atrás. Fontes são fontes. Ei, Lohan, a gente fala de base aqui, mano. E, porra, é uma parada que eu e o Edu, a gente sempre busca pautar aqui no podcast pra galera entender, né? Tipo, pro torcedor da bancada, o torcedor comum entender. E acho que tu pode ser uma das melhores pessoas a falar isso, já que tu passaste de 8 a 18, né? Quase 10 anos da tua vida em base. Mano, que condições existem? Bom, não sei se mudou muita coisa. Talvez hoje quem tenha uma condição melhor de treinamento seja desportiva, né? Mas se você for olhar hoje a formação dos profissionais que estão lá, a estrutura que se tem para treinar e a quantidade de competições que essa garotada disputa, é muito longe da realidade de Sul e Sudeste, né? Então a gente precisa pensar na categoria de base, de fato, como investimento e não como despesa. Que investimento tu tinha? Tu tinha algum investimento? Zero investimento. Eu durante muitos anos, eu paguei meu material esportivo com patrocinador, né? Alimentação. Tudo era custeado pela Passagem. família. Tudo. Eu só fui ter um vale transporte e um material esportivo quando teve essa parceria do Paysandu com o Carajás. Antes disso, zero. Então, você vai, por exemplo, em outras categorias de base, garotos com 16 anos já têm um salário, né? Ou então tem uma bolsa de estudo, tem um alojamento adequado, né? Para o garoto, né, possa ter mais conforto, né? Tem muitos que vêm do interior e precisam de uma estrutura aqui. Aqui, infelizmente, os caras preferem fazer várias apostas, trazer jogadores de fora. Essa é a resposta unânime, mano. E assim, André, e entrando nesse assunto, não sei nem se é legal, mas eu vou ter que perguntar. A imprensa, nessa cobertura desse futebol de base, desses esportes amadores, aí tem uma importância, porque o André, ele capitaneou um quadro muito bom que mostrava muitos projetos. E sensacional, cara. Do esporte responsa. Porque só pra dar minha opinião aqui, eu acho que... Eu entendi tua pergunta, mas eu acho que se limita muito, né? O que eu, como imprensa, vou fazer? Sabe o que eu constatei? Você chega, por exemplo, tem um projeto lá no Barreiro, onde o cara tem lá 50 garotos. E tu viveu isso, né? Várias vezes. E você chega lá na comunidade, o cara está fazendo esforço sobrenatural para garantir dinheiro, para conseguir um lanche para a garotada, para ter um espaço, né, e tal. Você mostra no Globo Esporte, o cara, tem uma enxurrada lá de colete, aí chega político, dá tapa na costa do cara, não, vou te ajudar, aí dá a bola, aí dá cone, aí some tudo. Aí o cara volta de novo para esse esforço de ficar ali atrás o tempo todo buscando recurso. O que eu percebo hoje?
E aí eu acho que é uma discussão um pouco mais qualificada. Falta política pública para que o esporte como um todo tenha recurso perene, recurso todo mês, pô. Não adianta você fazer investimento em formação de novos atletas dando ponta. Não existe isso. Aí você pega, por exemplo, o esporte educacional, como esse que a gente vê na periferia, né, ou no interior do estado. Pô, o cara não tem recurso de nada. Como é que o cara vai qualificar a equipe dele, ele ter uma equipe qualificar, vai conseguir garantir a alimentação dessa garotada? Ele se dedicar para aquilo, né? Ele é um cara solitário trabalhando nisso. Né? Então, assim, até quando a gente vai viver com um cara buscando o tempo todo ali, pelo amor de Deus, me ajuda para manter um projeto? A política do vou te ajudar, né? Vou te dar uma forcinha agora aqui. Mas isso não é permanente. Pois é, não, vou te dar uma forcinha agora aqui. Quantos meninos tu tem aí? 20, eu vou te arranjar 40 coletes e some. Isso. Né? Aí 3 meses os coletes tudo rasgado. A bola já ou perdeu, ou estourou, ou está descascando. Então, assim, é preciso olhar para o esporte de uma outra forma. E lá no nosso blog, lá no Desenvolvimento Esporte Clube, a gente vem discutindo justamente sobre isso. Tem que ter CNPJ, né? O cara tem que ter um projeto, o cara tem que apresentar esse projeto para captar recursos. Não é uma coisa simples, mas é um caminho que é necessário para se conseguir captar recurso. Então, eu penso que hoje a imprensa, ela pode ajudar nesse sentido? Pode. Mas a imprensa, quando a gente fala da imprensa comercial, ela tem uma outra pegada, ela tem uma outra proposta. Sim. Né? Então, assim, quando ela circula nesse assunto, ela circula para contar histórias, né? Para encontrar ali história de superação, histórias que emocionam, ajuda até certo ponto ali, garantindo ali uma visibilidade momentânea, mas depois manter isso, estimulando, fazendo com que as coisas continuem, aí já é difícil, porque aí você vai ficar revisitando esse projeto e mostrando a mesma coisa, entendeu? Então, é a pergunta que se faz. Eu sempre faço uma autocrítica em relação a isso. Eu acho que a imprensa ela tem culpa numa série de coisas que a gente vê hoje no futebol paraense. Mas quando a gente fala nessa questão de visibilidade, eu achava que, pô, se a gente mostra, vai mudar a vida dos caras. Mas, pô, conheço projetos que eu mostrei há 10 anos e continua a mesma situação. Pode crer. Quer dizer, então foi culpa da imprensa? Não, porque foi mostrado, mas só ela não consegue resolver. Sim. É preciso pensar em muitas coisas nesse sentido. Sim, pode crer, mas é exatamente isso. É até aplaudir essas pautas que entram em paralelo, porque todo mundo está acostumado ao seguinte, repá, parazão, pá. Aí quando entra uma pauta diferente, é o que o André falou. Dá um impacto, a galera enxerga, mas logo depois esquece. Mas o papel da imprensa, ela está sendo feita de maneira que tem que ser feita, né, Paulo? É porque a gente tem que ser realista também, né, mano? Que a gente não tá falando de uma empresa, uma ONG, porra. A gente tá falando de uma empresa que tem fins lucrativos, que quer disseminar o conteúdo, que investe naquilo. Então tu não vai ficar toda hora batendo numa tecla tu mostra, tu ganha aquele apelo, tu mostra o apelo. É aquele negócio que é o ganha-ganha. É o ganha-ganha, né, mano? Acontece com a gente, mano. Acontece com a gente, pô. A gente acha alguém, ou alguém manda alguma coisa pra gente, lá, por exemplo, do interior. Aconteceu agora, do Itupiranga. Do Itupiranga, o Adriano, que veio fazer aqui teste nas máquinas. O Ivanildo trouxe pra fazer. Tem um rapaz do Luiz Fernando, que a gente mostrou na página agora, que é o goleiro que é deficiente lá em Cametá. E já tá pegando uma visibilidade. Acontece com a gente. E eu acho que esse espaço tem que ser lembrado. Não, mas é o que eu tô te falando, que eu ia terminar, tu participa daquele primeiro momento como o ganha-ganha, né? Eu vou te dar essa visibilidade e vou pegar a tua história, que é uma história do caralho, uma história que muita gente precisa se inspirar, né? Muita gente vai ver o que tu faz e tal, a quantidade de pessoas que tu ajuda, mas aquilo ali é o momento. E você tem que dar visibilidade para outras iniciativas também. Sim, também. Né? Então, assim, você não pode ficar o tempo todo tentando garantir visibilidade para né? Enquanto você tem vários chega o dia que não vai ter visibilidade para ninguém também, que é normal, pô. Senão já muda, já não é jornalismo, é publicidade. Né? E chega o dia que tu vai precisar falar de outras pautas que vão agregar mais público, mais ouvintes, mais patrocínio, mais visibilidade, mais grana. E que isso é o mundo, né, mano? E até porque a gente, assim, como eu falei, né? E tu falaste também, é uma parada muito social, né? Esses tipos de projetos, eles são muito sociais. Eles envolvem uma comunidade toda, um bairro todo, às vezes uma cidade, por menor que seja, né? E a imprensa, ela tem a responsabilidade social até determinada parte, mas angariar fundos, garantir recursos,
Isso daí não é função da imprensa. Não. É até injusto dar essa função para a imprensa Sim. e tirar dos nossos políticos, que já não tem quase nada de responsabilidade, e tirar essas responsabilidades deles, né? Então, tipo assim, a gente sempre conversa muito sobre base, André, porque as coisas que o paraense mais cobra no futebol é a base. O torcedor paraense, ele só é muito difícil tu cobrar, tu vê um torcedor paraense, vou te dar um exemplo aqui, cobrar do Rodrigo Pimpão, a mesma coisa que tu cobra do Laílson, pô. Tu cobra muito mais do Laílson do que do Rodrigo Pimpão, mas peraí, essa matemática não funciona, doido. Vocês lembram como o Rony era cobrado? Claro que o Rony naquela época tinha ali, né, um gap ali de técnica, né, de habilidade e tudo mais. Mas a gente via outros jogadores, sabe, que vamos lá, Potita? Potita. É piada, né, mano? É piada. Não? Piada. Então, assim, por que existe... Caça-rato. Não desmerecendo os caras, mas Nossa, é piada. irmão. Tu não cobrar um cara desse que ganha 10 vezes mais que o Rony, que é um moleque que sai do treino e come uma coxinha, porra. Exatamente. Então, assim, eu acho que... E a mesma coisa com os próprios treinadores. Né? Vamos pegar o caso do Emerson. Sim. Eu achei totalmente precipitada a demissão do Emerson. Absurda, Qual é a pressa que a Tuna tinha para subir de divisão? Me diz. Porque se a Tuna passou todo aquele tempo, né, buscando uma competição, já tem a vaga na Série D do ano que vem, por que você não trabalha esse time a médio prazo? Sabe? Você tem um treinador paraense, pô, um cara com uma perspectiva diferente. que sabe? conseguiu passar de fase na Copa do Brasil, que classificou a Tuna pra A Copa Verde, trajetória foi dele terceiro. é inegável. É inegável. Terceiro melhor time depois de Remo e Paysandu, né, com investimentos muito superiores. Então, como é que você pega agora e o trabalho do Emerson não serve mais? Em 3 jogos. Em 3 jogos. O Josué fez o quê? Com todo respeito ao Josué, eu acho um cara super bacana. Não, e veio aqui também. Mas ele fez diferença? Não, nenhuma. Não, nenhuma. A Tuna continua na mesma colocação. Quer dizer, houve uma precipitação e os caras querem resultados imediatos. É por isso que a categoria de base não tem vez aqui no futebol paraense. Porque o cara não quer fazer um investimento num garoto que dure 6 anos, 10 anos. Eu lembro uma vez de uma entrevista de um presidente do São Paulo, quando o São Paulo vendeu o Breno, que era zagueiro, 35 milhões. Sim, assim. pro Bayern de Munique. Ele veio, depois ele tocou fogo na porra toda lá. Mas... Ficou preso 2 anos? Ficou. Mas tudo bem. Mas ninguém nega, né, que ele ele foi o melhor retorno do futebol do São Paulo. O presidente falou, disse, cara, a gente aqui tirou 10 anos de investimento na categoria de base e ainda ficou dinheiro no caixa. Claro que a gente não vai vender todos os anos um Neymar, claro que a gente não vai vender todos os anos um Breno. O que a gente quer, na verdade, é que jogadores como o Rony, como o Pikachu, sejam cada vez mais frequentes no futebol paraense. E que um Remo ou o Paysandu ou uma Tuna que faça a revelação desses jogadores possa ter fontes de renda Pô, e o custo é diversificadas. muito mais baixo, mano. O custo é muito mais baixo. Tu vai pagar... Porra, bota num ano aí. Tu pagando pra um cara 30 mil reais de salário. Um salário que quase não existe aqui, tá, rapaziada? 30 mil reais é um salário muito baixo pra um cara que vem de fora. É um reserva. No ano, tu vai gastar 360 mil num cara desse. 360 mil. Uma matemática simples. Se tu puxa um moleque da base, um Pikachu, e dá 10 mil de salário pra ele, tu gasta 3 vezes menos. Tá ligado? É uma matemática, mano, que é simples. Só que bate no imediatismo aí que tu tá falando. Eu não quero também acreditar no seguinte. Jogador, quando vem de fora, ele precisa de um apartamento. Sim. Precisa de emissão de passagem. Precisa de carro, né? Alguém é dono disso. Faz sentido. O jogador da base não precisa disso. Fica no ar. Não, e faz assim, eu nunca nem tinha pensado nisso, mano. Fica no O ar. Agil foi treinador? Do Esporte Belém? Esporte Belém, dona Mora na Nideu? E André, até pulando já essa parte aí, pô, ele deixou isso no ar. Se ficou abalada, né? Pô, mano, se fez um minuto de silêncio no estúdio. Não, e faz total sentido, né? E André, emplacou já uma porrada de matéria aí nacional, né, pai? Já. Como é que funciona isso aí, cara? Explica pra galera aqui. Cara, é uma relação de amor e ódio, essa relação de Belém com a rede. Na verdade, essa relação com a rede ela é sempre muito conflituosa e às vezes muito imprevisível. Então, o que acontece? A gente, quando tem uma história aqui, por exemplo, como o caso do menino que é goleiro lá em Cametá, já está no radar isso. Sim. Que eu ainda vou fazer essa oferta ainda não fiz. E não vão dizer que eu vou fazer essa oferta, porque pode ser que não seja interessante, né? Enfim. André, mas é tu que pega isso e leva? Então, essas histórias, na maioria das vezes, é uma oferta que parte de Belém para o núcleo de produção da Globo. Ah, beleza.
Então a gente sugere, falou, nós temos uma história assim, assim, a gente pode fazer ela dessa forma. Vocês topam? Não quer, ou então a gente quer. E tem vezes que vem ao contrário, às vezes tem uma história que os caras querem que a gente faça. Então, eu estou indo agora para Souri, vocês sabem que eu sou um cara que vive no interior, né? Cidadão de Ponta de Pedras, né? É Ponta de Pedras? Embaixador de Ponta de Pedras. Bagagem, embaixador. E aí o que acontece? Lá já foi uma demanda que eles precisam que a gente cumpra, né? É uma reportagem para o Criança Esperança, para o Esporte Espetacular. Mas muitas das vezes é um trabalho que a gente faz aqui de oferecer isso para a rede. Só que às vezes os caras acham que é uma reportagem muito local, às vezes os caras acham que não tem uma relevância nacional, né? Eles pensam comercialmente. E da visão do cara que é do Sudeste. Né? Então, assim, se fosse o Botafogo lá de Ribeirão Preto, era bacana. Mas se fosse... São Raimundo não é? Talvez. Né? Eu já fiz muita reportagem do São Raimundo. Eu tenho uma reportagem que eu tenho um carinho muito grande pelo São Raimundo por conta dessa reportagem. Tinha o seu Mariomar Pantera, que ele tinha um Pantera móvel, um Fusca. Eu vi essa reportagem. E aí a gente foi acompanhando com as afiliadas a passagem dele de Belém até o Rio de Janeiro para acompanhar o jogo lá com o Botafogo. E aí eu fui para o Rio para fechar essa reportagem. Quer dizer, foi uma reportagem que depois virou exemplo para vários encontros dentro da Globo de como a rede ela funciona para dar um suporte para você fazer uma reportagem que nacional, que contou ali com a participação da emissora do Maranhão, da emissora do Tocantins, da Globo Minas, da Globo do Distrito Federal e fechou com o Rio, entendeu? Uhum. Então, é um case assim que mostra a estrutura, a força que tem a estrutura da Globo. É o que é sempre buscado por ti, mano? Hoje menos. Eu tô com uma visão mais voltada pro local. Eu acho que hoje a gente precisa mudar o fluxo. Ao invés de a gente oferecer para a rede e depois circular aqui, eu prefiro hoje fazer aqui para circular na rede. E por N motivos, mas eu acho que hoje a gente pode priorizar mais isso. Por uma mudança de contexto. As janelas que se tem lá fora, elas são menores hoje por conta da comercialização de vários produtos que o Grupo Globo tem, né? Então, mudou muito essa relação. O esporte da Globo saiu do jornalismo, né? Então, hoje ele é voltado mais para o entretenimento, talvez, né? Então, antes era a Central Globo de Esporte e Jornalismo. Hoje você tem a Central de Produção, a Central de Jornalismo e o Esporte da Globo. Então, as regras mudaram muito nos últimos anos. O contexto mudou bastante, mas eu acho que a gente tem aqui na nossa região um potencial enorme para produzir conteúdo do esporte, como Expedição Pará, por exemplo, que tinha ali, né, várias viagens ali, né, nesse sentido. E a gente poderia olhar isso como uma forma de produzir conteúdo internacional, entendeu? Mas eu acho que isso é um passo... Profissionalmente... É totalmente vendável, né? Muito! Mas profissionalmente te satisfaz isso? Sim, eu prefiro fazer esse conteúdo mais local, como Expedição Pará, por exemplo, do que fazer treino de Remo Paysandu. Vou te dar um exemplo que eu não sei se tu conhece. Tem uma página na internet que praticamente só fala daqui do Pará, pô. Futebolzeiro Pará. Então, assim, tu tá falando aí, muita coisa eu acho que eu não sei se o Edu tá se identificando, mas eu tô me identificando, entendeu? Que é justamente isso. Vou gerar conteúdo aqui e aí vai sair automaticamente as coisas que deveriam sair, entendeu? Porque, assim, aqui no Pará a gente tem poucos times de relevância para falar de torcida, né? A gente fala de Remo Paysandu, que são os dois com muita torcida, e aí cai São Raimundo, né? Mas muito regionalizado. Cai na Tuna, que também tem uma torcida menor, Castanhal, Bragantino, que também são times que acabam também, pela história, tendo o looping eterno de a gente nunca... O Castanhal é um exemplo, mano. A gente tá há 2 anos no Castanhal direto e infelizmente ano que vem a gente não vai estar, pô. O Castanhal não tem calendário, eu vou falar o quê do Castanhal? O que eu acho, assim, é que a gente sabe do potencial do futebol paraense, mas a gente ficou na cobertura nacional totalmente repetitivo, limitado a torcida lotou o Mangueirão. Sim. Porque a gente não tem mais grandes jogos, a gente não tem jogadores astros jogando aqui no futebol paraense. Não tinha um estádio... O gramado era ruim, né? Você tinha ali um monte de elementos
que quando você chega lá para vender no sentido de oferecer, né, uma reportagem de nível nacional, o cara fala assim, beleza, o que mais? E o que mais? Porque você fica repetitivo. Aí vai ser parecido com a história lá dos projetos sociais. Sim, a gente sim. vai ficar o tempo todo oferecendo a mesma coisa, né? Então, assim, as histórias elas estão aí, a gente pode buscar em outros personagens. Vou dar um exemplo, por exemplo, do personagem que a gente fez em Cotijuba para o Esporte Espetacular, do rapaz que teve, o seu Oswaldo teve a casa lá chincalhada lá por causa do escudo. Eles toparam a reportagem. E assim, A sem minha nenhuma onda foi uma objeção. reportagem nacional, né, mano? Sem Que nenhuma tu objeção, fizeste. exatamente. Então, assim, as pessoas se solidarizaram, foram lá, ajudaram o cara, pintaram a casa e tal. Pô, muito bacana essa perspectiva. E veja, não teve uma bola rolando, Sim. né? E mostra uma forma diferente ali das pessoas, né, se ajudarem, né, e darem uma resposta para quem fez o mal lá pro seu Oswaldo. O ver o peso depois do repá é pauta essencial? O ver o peso, eu acho que ele transcende qualquer coisa. Porque, vamos lá, se você vai em outro lugar e te dá a mesma entrega, Não dá. não dá, irmão. Então o A ver o gente peso... já fez ver o peso. Já. O ver o peso, bicho, é o ver o peso. Entendeu? Nenhuma outra feira consegue te trazer a mesma espontaneidade, sabe? Não junta tanta gente diferente. que nem Tanta lá, né, mano? gente, os caras entram. Você vai nas outras feiras, o cara até te olha de cara feia, não quer falar e tal. Então, assim, tem coisas que é o ver o peso. Entendeu? Então, Fala, torcedor, é bom demais, né, mano? não, é curioso. É curioso, assim, porque você vê ali Muito característica. Né? a expressão mais natural, sabe, do paraense apaixonado pelo futebol. O modo de falar, né, O mano? modo de falar. E assim, cara, lá os caras são uma fábrica, bicho. Uma fábrica de puxar a história, de zoeira, de encarnação, que não termina, cara. Então, assim, e o cara tá encarnando nu, quando vê o cara já traz uma outra resposta. E é um negócio que não tem fim, entendeu? O Beto dali, o Didi, né? Didi, sabe? O Rony, aí vem toda aquela galera lá, entendeu? Então, assim, o ver o peso, ele Ele deveria ser matéria na faculdade? sem dúvida. A cobertura dos jornalistas, a cobertura do jornalismo... É uma parada real, saca? É um case, cara. O ver o peso é um case. Estágio na faculdade de jornalismo, 5 aulas no ver o peso. 5 aulas no ver o peso lá. 5 matérias no Veropa. E André, deixa eu te falar agora uma parada que a gente conversou já uma vez. E tu falou entretenimento, essa divisão do jornalismo com o esporte. Muita gente... A gente faz zoeira na internet. A gente tem uma linguagem totalmente diferente de vocês. Tem um padrão Globo. Só que a gente tem, por exemplo, o GE Pernambuco, né? Que é o Thiago Medeiros, que faz aquela resenha daquele jeito e que vocês já tiveram um problema aqui em Belém. Até por uma brincadeira do Roberto, vamos falar do Roberto e tal. Como é que tu acha por que a galera aqui não aceita, cara? Cara, assim, eu já rodei um bocado, né, aí pelo Brasil. Tens noção de quantos estados, André? Pra galera. Bote aí 6, 8 estados aí. Só de futebol, só falando de Só futebol. trabalho, né? Pode Futebol. Então, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Natal. Já foi né? 7. Já foi 7, né? Enfim, Vai lá, 8. 8. Amazonas. Mano, e tu tá falando, porque assim, a gente às vezes até fala de futebol, a gente considera os 27, né? Mas não é. Os 27 que tem realmente não força no futebol. Então, né? assim, tu tá falando que tu já passou mais da metade do que. Além de Rio e São Paulo, né? Além de Rio e São Então Paulo. aí já foi 12. Então, assim, você pega hoje, nessas praças, né? Eu só não fui trabalhar em BH, numa praça grande, né? E Porto Alegre. As outras eu já tive experiência lá de ir. Mas você vê, por exemplo, essa questão da rivalidade, que ela chegou num ponto de fanatismo que eu acho que ela já é preocupante. O que a gente vê na política, né, dos caras hoje até se matando por conta da política, Horrível, mano. no futebol já acontece há muito tempo, infelizmente, né? Então você vê os caras transformando um estádio de futebol numa praça de guerra em fração de segundos, né? Então a gente não pode tolerar essas coisas. Só que eu percebo que aqui no futebol paraense, além dessa rivalidade que eu acho que já beira o extremismo, eu acho que falta ali também um pouco mais de entendimento de que isso é entretenimento. As pessoas vivem o futebol de uma forma muito passional. E aí eu acho que o torcedor de Remy e Paysandu, especialmente, gostam de brincar, mas não gostam quando brinquem.
Então, eu acho assim, ou você assume uma postura como a do Thiago Medeiros e encara todas as consequências nesse sentido, porque não dá também para você fazer esporadicamente. É tipo o jogador que dribla só quando tá ganhando. Aí os caras vão querer bater nele. Tu só quer driblar quando tá 3-0? É. Faz que nem o Neymar, o Ronaldinho, o Falcão. Dribla toda hora que ninguém... Exato. Então, ou você assume essa postura, né? Eu experimentei isso na época que o Thiago Leifert despontou em São Paulo. Fernanda Gentil. O Thiago, eu acho que ele ainda foi até mais, né? A Fernanda, ela teve uma passagem interessante, assim, do ponto de vista da narrativa, né? Por ser uma mulher, né? E trazer também uma linguagem mais próxima ali, né? Do boleiro e tal. Mas, por exemplo, quando você pega o perfil que o Thiago Leifert trouxe, eu cheguei a pisar ali naquela parte do campo ali, experimentar aquilo. Até certo ponto era legal, mas a gente não tinha rede social. Sim. Então, assim, hoje a rede social, ela é um lugar onde as pessoas são embrutecidas ali gratuitamente. Vocês devem receber ataques ali das formas mais absurdas quando você brinca com A ou B. E, assim, é uma página que se dispõe a fazer isso. Sim. Você imagina, então, do ponto de vista da TV Liberal, uma emissora de 47 anos, né? Do nada resolve querer brincar com o Rei Paysandu. Os caras vão se sentir ofendidíssimos. Agora, eu acho que é possível fazer? Mas desde que você assume e faça. Isso, a partir de agora nós estamos fazendo desta forma, como foi o Fala Torcedor. Ali nós temos um tempo em que se brinca com aquilo, né? O Thiago Medeiros, eu acho sensacional, porque ali ele consegue trabalhar, contextualizar as coisas de uma forma muito bem-humorada. E uma diferença grande ali entre o que é bom humor, né? Sim. O que é comédia, né? Que eu acho que não é o caso de comédia, eu acho que é irreverência e bom humor. Mas a linha para falta do respeito para ofensa também, às vezes, ela é muito perigosa ali. Então, depende de como você faz. Depende de quem vê. Eu achei, por exemplo, sensacional como ele tratou o dia que o Náutico esqueceu o uniforme no jogo contra o Vasco. Então, os caras chegaram de moto, entregaram o uniforme, o jogo começou atrasado e o Náutico ainda perdeu. Não sei se vocês viram isso no dia seguinte no Globo Esporte. Ele saiu, veio uma motinho com uma GoPro, entrou no estúdio, aí o cara entrou, buzinou e tal. Quando ele abriu o baúzinho da moto, puxou uma camisa do Vasco. Aí o cara falou assim, ainda tem que pagar. Você ainda tem que pagar ainda? Ainda tem que pagar? Então, quer dizer, é uma forma extremamente criativa, né? Eu acho que as pessoas que têm um apreço pelo humor, olham isso e veem como uma forma, né, absurda, genial, né? Mas o torcedor comum, né, o cidadão mediano, ele vê isso como uma ofensa. Magoa, entendeu? E se acha no direito, né, de ofender, entendeu? E tudo mais. Então, eu vejo hoje o telespectador paraense muito mais próximo do trabalho que nós fazemos hoje do que uma proposta como do Thiago Leifert ou do Thiago Medeiros. Mas tu acha que para mudar isso, muda assim, a própria imprensa, ela tem essa capacidade de mudar? Porque assim, eu vou fazer um pouco o papel do advogado do diabo aqui. Eu não sei também se é muito teu estilo e tal, mas vou te dar um exemplo. Se a gente tá nessa forma engessada de falar de futebol usando pouco humor, pouca sátira, pouca ironia, que é a forma que o futebol paraense hoje trabalha, em geral. Não só liberal, mas todo o futebol paraense. Na TV. E não é de hoje. Não é de hoje. Quando eu entrei já era assim. E sempre trabalhou. E aí tu diz, eu vejo o público paraense mais nessa vibe. E realmente, é um fato. Né? Isso daí, vocês devem ter várias pessoas estudando. Tu deve ser uma dessas pessoas que tem o feedback para poder saber o que falar, né? Vocês não só jogam a matéria. Mas, se a gente quiser mudar isso, tem como? Assim, eu já fiz peça de humor, né? Já me vesti de mulher e fiz uma comédia. E as pessoas riam. A fulana, né? Fulana, ciclana, beltrana. Né? E você não foi porque você é um cara que prestigia a cultura. Me convidou também, eu não fui. É outro que não prestigia a cultura. Então... Se tiver de novo outra sessão, a gente vai. Eu vou fazer... Até Dirapaz me assistiu. Eu vou fazer a ciclana da próxima. Dirapaz me assistiu. Não, tem a fulana e a ciclana. Mas tem espaço. Tu é a Beltrana. Tens o perfil da Beltrana. Por quê? Qual o perfil da Cara de Beltrana agora. A Beltrana, ela é uma mulher mais emponderada, uma mulher individual, entendeu? Uma mulher independente, de reputação ilibada, mas nem tanto. Mas assim, eu acho assim que quando você vai e assume essa postura, o Thiago Medeiros, ele sempre teve esse perfil. Né? Característico. Então, assim, hoje nós vamos trabalhar com o Thiago Medeiros vai ser a cara do Globo Esporte e ele tem esse perfil, né?
Vamos supor que se fosse o Robério, que gosta, né, de brincar um pouco mais sobre isso. É uma questão de posição, de chegar e dizer, a partir de hoje nós vamos fazer dessa forma. Mas você tem que assumir as consequências disso. E aí eu abro um parênteses para falar de uma conversa que eu tive com o Robério. Quando ele fez o Sal, né, eu entrei de férias. Eu não posso deixar esses caras de férias que eles, que eles fazem isso. Eu posso deixar os caras... Mas a história do Sal, onde foi que na minha avaliação poderia ter sido evitado? Se fosse em cima do Ipiranga, se fosse em cima do São José, ok, né? Tirou brincadeira e tal, mas foi em cima do rival. E aí é o perigo, né? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, o torcedor, às vezes, ele se melindra com essas coisas. Mas ele sabe que os caras estavam tomando uma depois do jogo, né? Exatamente, exatamente. Aí o Roberto até falou assim, mas no próximo jogo, quando o Paysandu subir em cima do Ipiranga, eu faço o Sal também. Mas não vai ser em cima no Remo. E se subir, porque isso não depende de você, isso depende do resultado do time. E o que aconteceu? Não teve outra oportunidade. Não rolou, Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um pouco arriscado nesse sentido. Ou você assume essa postura e o telespectador se acostuma com essa sua postura mais bem-humorada, sarrista, enfim, irônica, e isso tem que ser pactuado entre o apresentador e o telespectador, porque pode ser que não dê certo, essa audiência caia. Tem que rolar, né? Entendeu? Isso tem que ser acertado, entendeu? Ou você mantém, né, uma forma mais neutra, mais equilibrada na hora de tratar esse assunto. Né? E André, não que eu não tenha feito, eu faço. Não, tu faz. E a tua produção lá? Quando eu jogar ele conta a produção dele agora. Que tem? Tweet lá que ele manda pra ti ler lá. De vez em quando tem uns que quebra, né, André? Da Paula? Não, a Paula passa amanhã, né, irmão? Mas tipo, os caras. Foi combinado? Foi combinado? Não foi combinado, não. Os caras deixaram passar mesmo. Passou. Na verdade, ali, nós temos um produtor que cuida dessa seleção, né, uma curadoria, né, dos tweets, e ele passa também pela aprovação do editor-chefe. Então, aquelas mensagens que são lidas, elas são printadas, então seleciona as mensagens e a gente exibe na sequência. Eu achei incrível, sabe o seguinte, que o Pedrão do América da... Tá sempre presente. Jocinaldo dos teclados. Pedrito da Vigia. Quem mais? Pedrão da passagem do... O Diego, que tá sempre lá de Goiânia acompanhando o Globo Esporte. O Diego, eu esqueci o sobrenome dele. Mas, assim, tem os caras que, sempre estão participando. E é bacana, assim, porque isso mostra um relacionamento, né, que você tem com o telespectador, né? Então, assim, de repente... Né? Então, assim, vai lá que hoje, a partir de quarta-feira agora, eu vou ser um cara bem-humorado e vou apresentar o Globo Esporte de outra forma. Pedrão vai olhar... E aí? Como assim, irmão? Pois né? O Pedrito pode não gostar, entendeu? Então, pode acontecer. Aldemir Saraiva também está sempre presente. Tem um que manda um abraço para os secadores da Francisco Lobato na cremação, sempre lembrado. É sempre o mesmo tweet, pai. Elohan, bora quebrar um tabu aqui, mano. De 33 jogos? Não é uma... Já quebrou esse, né? Falta só devolver o 7 agora. O zoeiro. Ainda é pauta. Ainda é pauta. O Ageuzinho falou disso aqui. Mas bora quebrar um tabu. A gente não conversou sobre isso, mas... Eu tenho medo quando ele fala essas coisas. Não combina isso. É só uma resenha. Remo e Paysandu bem. Todo mundo que fala de futebol bem, né? Isso daí é muito difícil pro torcedor entender, né? Eles sempre acham que a gente não tá torcendo pros caras, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí, de 0 a 10. Qual a vontade que o André Lohan tem de ver Remo e Paysandu na Série A, mano? Bicho, vamos pegar o último caso agora, que foi a transmissão do jogo lá na Bahia, né? Do jogo do Vitória. Teve gente lá achando, você foi lá pra secar, você é pé frio. Bicho, achar que o futebol se decide por coisas sobrenaturais, isso é tolice, isso é ingenuidade. E aí é aquele torcedor que vai ficar melindrado se você depois fizer uma piadinha com o time dele. Imagina, você acha que eu não queria fazer um jogo desse contra o Vitória? Você acha que... eu tive que ouvir do Thiago lá da Rede Bahia, o colega que estava na transmissão, disse, hoje foi mais um jogo que eu ganhei e tal. Brincando no final, tirando sarro com a minha cara, né? Eu só perdi Bahia e Vasco. Quer dizer, o cara foi pro Rio trabalhar numa transmissão de Bahia e Vasco. Provavelmente numa transmissão nacional. Isso é a visibilidade do trabalho dele, entendeu?
Quem é que não queria trabalhar no jogo do Paysandu ou do Remo, enfrentando aqui o Flamengo, enfrentando aqui o Palmeiras, enfrentando o Corinthians, né? Então, assim, o profissional que ele tem perspectiva de ter projeção no trabalho dele, jamais vai chegar e falar que ele quer ver o Remo na Série Z, o Paysandu na Série Z, a Tuna sem divisão, porque você pega os outros estados, tem times do interior que estão jogando a mesma divisão de Remo e Paysandu. O Novo Horizontino de São Paulo. Que não Futebol tem... cearense, irmão. O Altos. Né? O Altos do Piauí está na mesma divisão do Paysandu. Floresta. Vocês devem lembrar que às vezes se falava assim, daqui a pouco o nosso futebol está perdendo para o futebol no Maranhão. E já está perdendo e já tem tempo, porque o Sampaio continua na Série B. Isso não cai, mano. E não cai. E o Moto eliminou o Castanhal e Tuna, né? Agora. E vão se enfrentar de novo, né? E pode ser que o Castanhal até tenha realmente um outro insucesso com o Moto. Quer dizer... Não, aconteceu já. Já rolou. Não, perdão, já rolou. Desculpa. Já rolou, porque eu tava em Salvador. Oxi. Perdeu. Hoje perdeu. 2-0 pro Moto. Então, assim, é o tipo da situação que você começa a ver que o futebol paraense ele tá num nível que ele precisa chegar no outro patamar. Mas para se chegar nesse ponto demora muito. E para a gente não perder o raciocínio, você acha que numa transmissão Globo o meu trabalho não é mais visto? Quando eu fui em 2010 lá para a Copa, lá em São Paulo, eu trabalhei numa transmissão entre Corinthians e Atlético Mineiro, que era uma transmissão para Belo Horizonte e para São Paulo. Eu acompanhei o Atlético Mineiro. Eu já estava sendo escalado para o jogo do Corinthians com o Ceará. Eu já ia para Fortaleza para trabalhar acompanhando o Corinthians. Depois o Mauro Naves voltou da Copa e o Mauro foi. Então, assim, como é que eu vou chegar e vou dizer que para mim não é interessante ter Remo e Paysandu disputando Série A e Série B? Além do cachê, que eu sempre digo isso, e o cara quando vem, meu amigo, o Sport TV paga bem por uma transmissão. Quanto é? Coisa de Os 2 salários mínimos. Quase um. Tá ótimo. Uma transmissãozinha? Quase um. Uma transmissão? Quase um. Uma transmissão? Quase um. Agora tu imagina 38, André. Exatamente. 19 em Belém. E aí como é que fica o coração do pai quando alguém olha na tua cara e fala assim, secador, Pois é. tu dá azar. Vou te dar um outro exemplo. frio. Vou te dar um exemplo. Uma história que o pessoal... Eu pouco reajo assim com o torcedor, né? Quando vem assim. Salgueiraço. A Globo tinha pedido uma reportagem de 3 minutos. Tem tempo ainda? Tem. Eu tô me olhando ali, eu gosto de me olhar. Ah, perdão. Eu vou te dar aqui meu celular e tu fica te olhando aqui na câmera frontal. Eu gosto de me olhar ali. Imagina. Se eu fosse que nem você... E eu já se eu fosse como você... Eu sou o Cristiano Ronaldo dos Oeirais. E outra verdade, só coisa, tem dois, eu né? já evito olhar pra lá que não é pra não ver ele, entendeu? Eu tô te olhando mais pra cá, assim, meio de lado. Voltamos ao Salgueiraço. Vamos falar de Salgueiraço, né? E aí a Globo tinha pedido uma reportagem de 3 minutos, né, sobre o jogo, porque a vitória, a classificação do Brasil estava encaminhada naquele jogo, né? E mais um ao vivo da Curuzu para chamar essa reportagem. Meu irmão, foi Libicop, foi um monte de coisa, uma cobertura. Toda a nossa equipe estava trabalhando naquele jogo. A Trisha estava trabalhando, o Danilo estava trabalhando. Isso eu já não sei. Ganhou um beijo ao vivo. Isso eu já não sei, isso eu já não lembro. Pessoal, joguem aí no YouTube Isso eu já não lembro. Beijo da Trisha no Salgueiraço. No Salgueiraço. Isso é assédio, né, irmão? Porra, eu vejo não. Aí, quando foi no final do jogo, depois que aconteceu o que aconteceu, que o Salgueiro classificou, subiu. Aí o sol já de quase meio-dia, né? Que o jogo começou 10 da manhã, né? Já era meio-dia. Aí eu vou passando, ainda era o alambrado ainda de ferro, né? Aí o velhinho chegou comigo assim, é um secador. Eu falei assim, vai tomar no cu. Aí ele me olhou assim, arregalou o olho. Aí ele ficou, assim, não esperava a reação. Tu imagina, a minha reportagem tinha acabado de cair, bicho. Não tinha mais matéria de 3 minutos, não tinha mais vivo, não tinha mais nada, irmão. O que saiu no dia seguinte foi uma nota coberta de 30 segundos, falando que o Paysandu perdeu. No dia seguinte foram para Pernambuco fazer a chegada do time. Perdemos uma reportagem a nível nacional. Então, assim, pra gente que trabalha com isso, foi uma manhã. Eu entrei 6 da manhã, bicho, para trabalhar. E meio-dia o cara vem olhar para mim e chamar de secador. Pode falar, porra. Pode falar, pô. No cu. O Ageu? Não, o Ageu foi treinador. O Ageu foi treinador. Ele morou muito tempo no Sport Belém com o Evandro Gigante hoje. Exato, a galera deve pegar muito no pé, não pega? Pois é.
Rede social. Mano, porque assim, André... Rede social, vou te falar um negócio. Tu és o cara mais famoso do esporte paraense, pô. Tu sabe disso, sem falsa modéstia, sem demagogia. Outras pessoas chegam ali, a Mari hoje em dia também é uma grande figura. Tem o Zaire que tá há mais tempo. Mas assim, quando a gente pensa em esporte, a gente pensa no Globo Esporte. Quem apresenta o Globo Esporte é André Lohan. Então, porra, sem demagogia nenhuma, a gente é a maior página de futebol paraense. Ele pensa entendeu? em mim. Ele pensa em mim. Toda hora, ainda mais quando tu fala que o Marlon começou no Remo. É besteira. Não foi na Tuna? Quem tu acha que chamou Foi o Ageu? O Ageu foi treinador dele. Quem tu acha que chamou essa pauta, esse convidado aqui? Foi bem ele? Não foi a produção? Não. Ele queria esclarecer a história do Marlon. Não tô... Alô, Marlon. Na rede social agora não enche o saco, não? Cara, eu apago. Vou te falar por quê. Eu acho que a rede social, ela é para as pessoas que gostam do meu trabalho. O cara vem ali outro dia, até chamei a atenção outro dia de um cara, vou lá e postei uma foto minha lá no Barradão, pé frio. Cara, isso é muito chato, né? Aí eu fui olhar o perfil do cara. Pô, o cara é doutor, velho. O cara é pesquisador. Aí eu peguei, fui lá e falei assim, irmão, não adianta estudar que você não aprende a respeitar o trabalho dos outros. Pô, o cara ficou desarmado, sabe? Ele falou, não, desculpa, realmente eu vi no seu trabalho e tudo mais e tal. Quer dizer, a gente ainda tem que estar lidando com esse tipo de situação. Você acha que eu vou trabalhar numa transmissão e eu torcendo para que o Paysandu pro Remo perca? Pelo amor de Deus, irmão. Faz sentido. Aí, onde foi que caiu essa ficha, né? E assim, durante muito tempo a gente vivenciou isso com a torcida do Remo, por conta do período que o Remo ficou sem divisão, né? Teve uma série de insucessos ali para garantir vaga nas competições nacionais. Tem um grupo ali chamado Remo é Meu, né? Que ali os caras não aliviam a cara de ninguém, né? Mas assim, as ofensas, eu acho assim, que se você chega comigo e faz um questionamento, uma crítica, vocês já fizeram isso pra mim. Sim. A gente até discordou em alguns momentos, né? E isso é natural, isso é normal. Mas o cara chegar contigo e falar assim, tu é bicolete, tu é gameista, tu é secador, tu é isso, tu é aquilo, isso cai no vazio. Isso não acrescenta em nada, é uma ofensa gratuita e que não vai levar a lugar nenhum. E assim, dar atenção pra esses caras é justamente o que eles querem. Mas é isso que eu ia te falar. Tu acha que isso não é o cara querendo chamar a tua atenção? Claro, é o cara que quer minha atenção. Então assim, eu excluo e não comento. Simplesmente ignora. Ignora. E não deixo lá. Se o cara insistir, bloqueia. Entendeu? Então assim, onde foi que eu fiz essa reflexão? Eu estava uma vez lá na redação do Rio e eu estava conversando com o Escobar. E eu fui encucado justamente com isso. Falei assim, pô, eu tenho 2 times aqui que volta e meia eu tenho um problema com o torcedor e tudo mais. Pô, irmão, como é que é a situação do Escobar que tem 4, né? Eu cheguei com ele e falei, Escobar, como é que é isso? Aí eu falei assim, André, eu aprendi uma coisa com uma seguidora no Instagram. Ele chegou e foi questionado por um torcedor do Vasco. Falou assim, pô, você só quer dar notícia ruim do Vasco, você não dá uma notícia positiva do Vasco. Ele falou assim, me dê uma notícia boa do Vasco que eu dou amanhã no Globo Esporte. E essa menina chegou lá e falou assim, poxa, eu já elogiei 3 vezes o seu trabalho e você nunca me deu atenção, você vai dar atenção para um babaca desse? Pode crer, mano. Então, meu amigo, eu só respondo quem chega lá e vai dar moral pro meu trabalho. O resto, ou eu excluo ou eu bloqueio. Acabou. Meu Instagram, minhas regras. Que dói menos. Essa é pra tu aprender. Mas tu quer ficar discutindo com os caras lá na Agora, se tu quiser mais engajamento, aí... Não, hoje em dia eu cago. E anda? Porra, melhor ainda. Os caras ficam putos quando a gente não responde. Os caras ficam putos. Porque como tu falou, né? E tipo a assim, gente recebe muita mensagem. A gente nunca recebeu, graças a Deus, ameaça, mas a gente recebe muita mensagem. Vocês são Paysandu, vocês são Remo, vocês são não sei o quê. E depois que a gente tirou a máscara também, mano, ficou uma parada mais... Tu tirou a máscara? Eu botei só a liga agora aqui. Já fica essa face e fica de frente. Isso aqui foi alguma coisa aqui também? Tiro de raspão que pegou. Não, é corte bala perdida. Corte bala perdida, isso, porra. Aí passa eu fiquei pensando, não me lembrei. Tem um colega meu lá na TV Liberal que fez isso. Clareou, né, pra ele. Mas eu não vou derrubar ele porque ele me... Não, Breno não. Breno não. Estamos aqui te esperando também. Breno não. Porque a hora dessa tu vai brotar aqui. E André, então, tipo assim... Depois que a gente tirou a máscara, mano, o futebol zoeiro sempre foi muito conhecido. Mas o Vitor e o Edu, não tanto, entendeu? E aí depois mudou pra gente também essa parada. Então hoje, depois que sai um podcast, depois que sai uma matéria nossa, um vídeo nosso, já vem muita gente no nosso Instagram pessoal,
entendeu? Gente que a gente não conhece, não sabe quem é, e enfim. Então, pra gente o zoeiro era um mundo e agora tá sendo outro, tá ligado? E eu realmente me importava no começo porque me magoava, era essa que é a parada. Eu já falei isso várias vezes. Me magoa, não. Hoje, zero. Me magoa zero. Zero. O que te magoa hoje em dia? Quando a Ana Paula fica brigando comigo, eu tô gravando podcast agora. Ela tá me dando mijada dizendo que... ou quando dizem que o Marlon foi revelado pela Tuna. Essas coisas. Tá aí, mano, um negócio que me magoa. Ou o Marlon. O Marlon me magoa. Mas olha, o que eu acho assim, isso é do ser humano. Tem 10 pessoas aqui que podem chegar, entendeu? E elogiar o trabalho de vocês. Você vai lá e diz, porra, bacana e tal. Pô, mas se chega um cara e faz uma crítica, tu vai ficar com aquele cara ali na cabeça. Porque, mano... Isso é um exercício, de você realmente abstrair isso. Porque você teve aconteceu 10 comigo pessoas foi que elogiaram exercícios. você. Dê atenção para aquelas 10 pessoas. Foi muito mais do que quem criticou você. Sabe? E eu acho que isso é cultivar uma boa saúde mental, entendeu? As redes sociais hoje virou um campo de guerra, entendeu? Um campo de batalha. E eu acho que não é isso. Eu acho que a gente não pode deixar com que isso prospere. Vamos valorizar as pessoas que vêm aqui e gostam do trabalho de vocês. Diz que o Edu é lindo, entendeu? Valoriza isso, pô. Todo dia? Só que tu tem que ver também, André, que a gente não pode valorizar a mentira, né? Ok, mas é um elogio. É um elogio. Aí tá falando de rede social, eu queria trazer uma pauta aqui, que é uma pauta que muito me emociona, André. E você, pai, agora, eu acho que eu entendo melhor o teu sentimento. Vejo sempre todos os teus textos. Vejo sempre todos os teus vídeos. Sempre todas as tuas declarações. Cara, é um stalker, né? Com relação ao teu filho, cara. Sempre vejo e acho muito bonito. É uma estrela, né, mano? E aí é isso que eu queria falar, né? Tu usa muitas redes sociais e tu demonstra muito amor pelo teu filho, né? Eu acho isso muito bacana. E como é a tua relação, assim? Como é o teu filho te vendo na TV, teu filho na internet? Como é pra ti, assim, cara, que é uma pessoa pública? Ele gosta muito de participar disso, né? O Andrezinho, ele tem um carisma muito dele, assim. As pessoas gostam de graça do Andrezinho, né? E ele gosta de participar disso. Então... Te emociona falar disso, mano? Muito. Tô vendo. Porque, assim, a trajetória do Andrezinho não é uma trajetória simples, né? Então, a gente está com pouco tempo, mas daria para fazer um programa só para falar disso, né? Porque foi um garotinho que nasceu precisando fazer uma cirurgia com 23 horas de vida, né? E os problemas foram se acumulando, ele precisou usar aparelho auditivo por conta de uma surdez, tem o autismo, então... foi um trabalho assim de muito esforço você garantir com que ele tenha assistência adequada para isso, né? Num país tão desigual, né? Que não são todas as crianças que têm as mesmas oportunidades, infelizmente. E quando eu vejo o Andrezinho se desafiando, né? Se expondo, né? Sem preocupação com nada disso, isso para mim é uma motivação para você enfrentar qualquer dificuldade que você tenha, né? Na vida, e eu acho que ele me ensina muito, né? Na hora de você encarar essas dificuldades que você vai observando, às vezes nem é uma dificuldade tão grande, sabe? Uma criança de 7 anos vai lá e mostra para você, meu irmão, vai lá e faz, bicho, sabe? Se diverte, né? Então acho que isso no final das contas conta muito, assim, quando você vê uma criança que poderia ser excluída, que poderia, né, ser com pouca autonomia, né, que as pessoas pudessem de repente achar e acreditar que ela não faria absolutamente nada, ele mostra completamente o contrário, né? Então é por isso que eu valorizo muito isso, né? E eu espero que ele consiga chegar na fase adulta com a sua família, com autonomia, né? Que ele possa ter oportunidade na vida e ser o que ele quiser ser, né? Hoje ele quer ser jogador de futebol, né? Quer ser goleiro. E eu já falei pra ele, eu falei assim, olha, daqui eu já vi, não deu muito certo. Se você quiser olhar para um outro lado, então, pô, se você quiser olhar para um outro lado, aqui papai te ajuda, né? Mas eu acho que é o grande barato da vida, sabe? De você de ver a vida de uma outra forma que eu nunca imaginei, né? Quando o Andrezinho nasceu, eu tinha vários planos para ele, né? Imagina, de colocar o Andrezinho para estudar numa escola bilíngue, porque eu queria que ele falasse inglês e espanhol, inglês e português, que eu ainda tenho dificuldade de falar inglês, né? Não falo fluente. Então, poxa, eu queria garantir que ele tivesse a oportunidade. E não foi possível, porque ele precisou trocar para uma escola que não fosse bilíngue. Então, isso não era uma coisa que eu não conseguia oportunizar, mas era uma coisa que a gente precisava fazer pelo desenvolvimento dele, né? Então, são questões que... Tu tá chorando, bicho? Não. E aí... Eu tô sem respirar aqui, cara, pra não chorar. Saca? São questões, assim, que você vai achando que você tem controle dessas coisas. E você não tem controle.
Então... Tu fala dele como se ele fosse teu melhor amigo, assim, mano. Não, mas o Andrezinho é muito meu parceiro. O Andrezinho, assim, ele não mora comigo, né? Ele mora com a mãe. Mas eu vejo o Andrezinho 3, 4 vezes na semana, né? Participo desses eventos que fazem parte da vida dele. É a escolinha, a festinha de São João, sabe? É o campeonato que ele participa. O meu pai sempre trabalhou muito de 2 até meia-noite, 1h. Então, esses eventos ele quase não participava, né? Sempre estava trabalhando. E hoje eu tenho uma rotina diferente, né? Então isso pode me fazer participar mais disso, né? E eu acho que muitos pais deveriam aproveitar essa fase da vida dos filhos, sabe? Porque passa rápido, né? Primeiro que já está com 7 anos e já se acha adulto, né? Então a gente tem que ir devagar, com o tempo, mas é muito bom você ver, por exemplo, eu consegui levá-lo para assistir o jogo da Tuna, né? Eu estava até trabalhando, levei ele para o jogo da Tuna. Curtiu demais, teve uma hora que ele tava pegando corda com o árbitro, foi lá gritar na alambrada lá com o árbitro. Falei, André, vem pra cá. Pô, uma das coisas que eu mais reclamo é torcedor tendo esse tipo de comportamento, vai me fazer um negócio desse. Né? Então, pra mim é muito bacana, né, ver ele participando disso e da forma mais natural possível. O Andrezinho não tem a vergonha e nem o medo de poder vivenciar essas coisas. Então, acho que isso é muito bacana. Acho que isso tem que ser valorizado e quanto mais eu puder oportunizar isso pra ele, melhor. Exemplo fera, né, mano? Top demais, mano. Queria muito falar disso, que é uma parada que faz muito mais sentido pra mim hoje em dia do que... traça um caminho do Eduardo, né, mano? O Eduardo é muito parecido. Eduardo é meu filho. Também tem uma história de superação aí na vida, até por isso que eu me emocionei também. E hoje tem 15 anos. Tá um molecão. Foda, mano. Tem, mano. A Laura vai nascer aí, mano. Tu vai sentir isso aí. É horrível esse final de mano. podcast. Foda. Mas é isso, mano. O mais importante é que todos estão vencendo, né, mano? Sei que de repente ficou tenso. Podcast, tá? Poxa, eu sabia. Ele foi treinador? Eu queria só acabar de estar no finalzinho. A gente tem alguns minutinhos só aí. Eu queria só que tu falasse só uma coisinha. Onde o Parazão da Pelada entrou na tua vida? É só isso que eu queria falar, porque se eu não falar isso, os caras vão me cobrar lá no Parazão da Pelada. Mas por quê? Porque vão me cobrar, porque nós dois a gente tá sempre lá no Parazão da Pelada, trabalhando, acompanhando. Tu já jogou. Pelo Badalados, eu joguei um tempo. Não peguei nenhum gol, falei, irmão, já deu. Como foi o Parazão da Pelada na história do André Lohan? Eu não vou perguntar na Liberal, mas na história do André Lohan. Cara, eu conheci o Parazão da Pelada pelo Luiz Cláudio e ele me falou desse projeto que tinha o Parazão da Pelada. Eu não conhecia o Parazão da Pelada e ele me falou que tinha um campeonato que era absurdo, de grande, de organizado e tinha ali uma presença ali de torcedores ali que eu precisava conhecer. E foi quando eu comecei a falar com o nosso saudoso Marcos Noro, e o Marcos Noro falou assim, não, vai lá um jogo, vai lá assistir, né? Vai sentir o que é o Parazão da Pelada. E realmente era algo grandioso, e aí eu fiz questão de costurar essa parceria com o nosso diretor na época, que era o Paulo Fernandes, e a gente viu ali, do ponto de vista da cobertura jornalística, a gente viu uma oportunidade de mostrar algo muito popular, que está diretamente ligado com a comunidade, e que faz parte da cultura do paraense, que é jogar uma pelada no sábado à tarde, no fim de semana. Então a gente tem uma resposta de audiência muito interessante do Parazão da Pelada. E ele é um conteúdo que ele consegue se diversificar. E você tem ali coisas que são elementares dentro de um campeonato, como a rivalidade entre o Flamenguinho e o Badalados, a história curiosa do que sobrou, né, que eram remanescentes do Flamenguinho, o time do Elton, né, o Elton era o time, né, o Badalados, né, que tem uns medalhões, tem o Paris, que eu acho sensacional o nome do Paris, sabe? O Estrela do Una, que é da família. O Estrela do Una que o Pikachu, né, jogava, né? Então, assim, você tem vários elementos nisso, né? E o cara trazer o Leandro Carvalho para jogar a final do Campeonato Paraense, o Rafael Oliveira. Foi a primeira vez que a gente encontrou o André. Foi. Tu não tava. Tava. Foi Flamenguinho e... Aí eu tava de máscara, eu tirei a máscara e o André disse assim, quem é tu? Vou falar contigo. Uma perna da porra de tava. Que absurdo. Uma perna. Que absurdo. Tem até foto desse dia. Aí eu puxei a máscara, pô, aí Melhorou de máscara, né? Porra, mano, foi uma péssima decisão, mas era necessária, sabe? Ele tem que levar mais o Vitor foi uma vez só, mas tem que ir lá. Tem que pegar mais o Vitor joga bola? Não, Vitor não.
Esforçado. Eu lembro do Vitor, sempre lembro do Vitor. Chorando. Jogado lá no chão da Curuzu, emocionado com a classificação heróica da Tuna Luso brasileira. Isso é papo pra um outro podcast. e André, pô, a gente filé demais esse papo, cara, dava pra gente segurar aí mais um tempo. Só que tá chegando a hora, né, Vitor? Só que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai guardar pra ele vir de novo. No ao vivo. No ao vivo. Ao vivo? É, Ao vivo vamos é melhor. lançar ao Tá vivo. acostumado com ao vivo, né? Até então. Um dia que tu apresentar um ao vivo lá no Globo Esporte. Tá no final da Premier aí pra galera. Agradecer a nossa parceira PremierBet, @PremierBet, nosso amor, que tá liberando aí nesse QR Code que tá o tempo todo aí com vocês na entrevista do Andrezito. 100% de bônus até R$500 no primeiro depósito, viu, rapaziada? As melhores cotações. Pode fazer. Mano, eu descobri que o cara pode fazer Pix de R$1. O cara pode botar R$1 lá e fazer uma aposta maluca que dê R$10 mil. O cara pode fazer de R$2. E se tu ganhar R$4 e quiser sacar, pode sacar. R$1 pode sacar, R$2. Eu não sabia. Fiquei sabendo agora. Meu parceiro Araújo, que tá aqui em Belém. Tamo junto, papai. PremierBet, nosso amor. Agradecendo aí mais uma vez a Rede Pará também. Não esqueçam de seguir o Zoeiragem Podcast. Sigam o André Lohan, @Victor_Torinho e @EduEuLoco09 nas redes sociais. Deixa também. ele falar, qual é o teu Instagram, né? André, aí você pode, dependendo de como você escreve meu nome, tem lá Lohan com 2 R's e 1 AM, tem o Lohan com HA, tem várias formas de você escrever meu nome. Eu botei no perfil lá, todas essas variações lá, né? Fica achar. mais fácil de achar. E agradecer a ti, André. Muito obrigado pela credibilidade que tu sempre acredita no nosso projeto, pela parceria de ter estado disposto a aceitar conversar com a gente sem nenhum tipo de restrição. E te desejar sucesso, cara, na tua caminhada e que, independente de tudo, sabes que pode contar com a gente. E tu viu que não tem muita trairagem. Só o Vocês necessário, não né? conseguiram, porque eu tenho uma reputação. Obrigado, Andrezão. Pô, foi um prazer, fico feliz de ter participado com vocês mais uma vez de uma resenha, né? A gente tem essa parceria já não é de hoje, né? Sempre nas coberturas do Parazão da Pelada a gente tá trocando uma ideia, né? Ou então Já fizemos um participando videozinho. de lives, então é sempre um prazer estar conversando com vocês. É de verdade isso? É de verdade, pô. Pode acreditar. Sério? Vocês estão no meu ventrículo esquerdo. Nossa, é isso aí. Quem não sabe o que é ventrículo, precisa lá no Google. Lá. Confirme, aperte no search. E já vamos embora? Partiu, Já. né? Acabou. Foi rápido, né? Passa rápido, né, mano? Foi Quando a resenha... Ei, eu nem perguntei nada que a gente tinha quebrado, mano. Tô ligado, até chegou, o meu diretor tá ali, tá dizendo assim, ó, tá acabando. Falta tá acabando. 2 minutinhos. 2 minutinhos, mas... Já é que isso, tem 2 galera. minutos, teve alguém que a conversa era interminável? Teve. Teve. Porra, teve, mano. Acho que a dos meninos do Não, nosso a tua tom... conversa. O A do menino do nosso Ageu, tom, o treinador? a do Ageu, que foi treinador. Felipe Mamão. Felipe Mamão, porra. Felipe, vamos ver aqui? Foi, veio. É nosso parceiro, meu companheiro de ataque. Galera, obrigado. Sigam o Zoeiragem Podcast no Instagram e no canal, que a gente quer chegar em 10 mil rapidola. Desconfio em vocês. Vacilou. Blacks.